Olá a todos, sejam bem-vindos à aula do Contraturno Digital. Eu sou a professora Manuela Franco, de Matemática do 8º ano. Vamos ver o conteúdo da nossa aula. A aula é a de número 75 com o título Quais as minhas chances? O objeto de conhecimento é o princípio multiplicativo da contagem. Então, vamos dar início à nossa aula. Observem a seguinte situação. Na tabela está a composição dos 8º anos de uma escola. 3 alunos vão compor uma comissão de organização da Olimpíada da escola. Então, nós temos aí a tabela com a quantidade de rapazes e de moças do 8º A e do 8º B. Temos 15 rapazes e 22 moças no 8º A e 18 rapazes e 20 moças no 8º B. De quantos modos podem ser escolhidos se a comissão for formada por um rapaz de cada classe e mais uma moça? Então, tem que ser obrigatoriamente um dos 15 rapazes do 8º A, por isso que a gente colocou o 15. Tem que ser também obrigatoriamente um dos 18 rapazes do 8º B, por isso que a gente colocou o 18. E precisa ser mais uma moça, só que não especifica se é do 8º A ou do 8º B. Então, pode ser uma das 22 do A ou pode ser uma das 20 do 8º B, tanto faz. Aí a gente vai pegar essa quantidade e somar 22 mais 20, que é igual a 42. Então, a gente vai multiplicar a quantidade de rapazes do 8º A, que é 15, vezes a quantidade de rapazes do 8º B, que é 18, vezes a quantidade total de moças, que é 42. Isso vai nos dar o seguinte resultado, 11.340. Então, a gente tem 11.340 maneiras de compor essa comissão se a gente for escolher um rapaz de cada classe e mais uma moça. Vejam o item B. De quantos modos podem ser escolhidos se a comissão for formada por uma moça de cada classe e mais um rapaz? Agora, terá que ser obrigatoriamente uma das 22 moças do 8º A ou uma das 20 moças do 8º B e também um rapaz. Agora, não é especificado se ele é do 8º A ou do 8º B. Ele pode ser de qualquer uma das duas turmas. Aí, a gente vai somar essa quantidade, 15 mais 18. Então, a gente vai multiplicar a quantidade de moças do 8º A, que é 22, pela quantidade de moças do 8º B, que é 20, pela quantidade total de rapazes, que é 33. E aí a gente vai conseguir formar 14.520, ou seja, temos 14.520 maneiras, modos de serem formada uma comissão que seja com uma moça de cada classe e mais um dos rapazes. Vamos ver quais as chances. Uma turma do 8º ano é composta de 20 alunos, dos quais 5 não praticam esportes. A professora de matemática dessa turma decidiu sortear um livro sobre jogos para os alunos dessa turma. Vamos determinar qual é a probabilidade de que o ganhador do livro seja: letra A, alguém que não pratica esporte, letra B, alguém que pratica esporte. Então, o que a gente precisa fazer para resolver o item A? Bom, na turma, nós temos 5 alunos que não praticam esporte. Então, temos 5 possibilidades entre os 20, entre o total de alunos. Então, a probabilidade do ganhador ser um aluno que não pratica esporte é 5 sobre 20. Para a gente calcular a probabilidade, a gente precisa dividir a quantidade que se deseja, que nesse caso é a quantidade de alunos que não praticam esporte, que são 5, e divide pelo total de alunos, que é igual a 20. Por isso que a probabilidade de sortear um aluno que não pratica esporte é 5 sobre 20. A mesma análise a gente vai fazer para o item B. Nós temos 5 alunos que não praticam esporte. E como a turma tem 20 alunos, a quantidade de alunos que praticam esporte vai ser a diferença, 20 menos 5, que é igual a 15. Ou seja, temos 15 possibilidades em 20. E a probabilidade de o ganhador do livro ser um aluno que pratica esporte é 15 sobre 20. Novamente, a gente pega a quantidade que se deseja, que é a quantidade de alunos que pratica esporte, que são 15,
e divide pelo total da turma, que é 20. E dessa maneira a gente obtém essa probabilidade. Vamos ver agora probabilidade em porcentagem. Um estojo de maquiagem tem 12 tonalidades de batom, sendo 3 tonalidades cintilantes e as restantes cremosas. A probabilidade de se retirar ao acaso desse estojo um batom cintilante é: letra A, 30%, letra B, 25%, letra C, 10% ou letra D, 20%. Agora, a gente vai ver uma outra forma de representar a probabilidade, que é em porcentagem. Para a gente calcular essa probabilidade, a gente vai fazer P igual a 3 sobre 12. Por quê? Porque a gente quer a quantidade de batons cintilantes, que são exatamente 3. E para calcular essa probabilidade, a gente pega a quantidade que a gente quer, que é o 3, e divide pelo total de batons, que é 12. E agora, como que a gente faz essa divisão? Vamos resolver. A gente vai pegar o 3 e dividir por 12, só que não dá para dividir 3 por 12. Aí o que que a gente faz? Acrescenta o 0 ao lado do 3, fica 30. No resultado, acrescentamos o 0 e uma vírgula e dividimos 30 por 12, que é igual a 2. 2 vezes 12 é 24, para 30 faltam 6. Aí a gente acrescenta o 6 e o 0 do lado. Dividindo 60 por 12, o resultado é 5. 5 vezes 12 é 60, e aí não temos mais resto para dividir, e a divisão exata fica 3 dividido por 12 é igual a 0,25. Então, nós já temos o nosso resultado, que é 0,25. A probabilidade que a gente calculou como 3 sobre 12, a gente realizou essa divisão e chegamos ao resultado 0,25. A probabilidade ela pode ser representada de várias formas. A gente poderia representar do jeito que a gente fez, 3 sobre 12. Porém, lá nas alternativas está a probabilidade representada em porcentagem. O resultado que a gente achou foi 0,25 e a gente não tem essa alternativa lá na nossa questão. Então, o símbolo porcento, ele significa uma divisão por 100. E para saber quanto é 0,25 em porcentagem, a gente precisa multiplicar esse valor por 100. Então, a gente vai pegar essa quantidade de 0,25 e multiplicar por 100. Esse resultado é igual a 25. Então, a nossa resposta é o item B, 25%. Vejam, eu acabei de falar que esse símbolo porcentagem significa uma divisão por 100. Então, se você pegar o 25 e dividir por 100, a gente volta para o 0,25. E quem é o 0,25? É o resultado da nossa divisão de 3 por 12, que a gente também poderia ter simplificado e ficaria uma divisão de 1 por 4, mas se a gente fizer todas as divisões, seja 1 dividido por 4, seja 3 dividido por 12, o resultado sempre vai ser 0,25. E a probabilidade, ela tem essas 3 maneiras da gente representar ela. A gente pode representar em forma de fração, que no nosso caso foi 3 sobre 12, podemos representar de forma decimal, que é o resultado da divisão de 3 por 12, que é 0,25, e a gente também pode representar em porcentagem, que é exatamente 25%, que é a maneira como estavam lá nas alternativas da nossa questão. Então, dessa forma, a gente pode representar a probabilidade de 3 jeitos: em forma de fração, em forma decimal ou em forma de porcentagem. E assim finalizamos o nosso contraturno digital sobre o princípio multiplicativo da contagem, onde a gente aprendeu a calcular probabilidades, seja em forma de fração, em forma decimal ou em forma de porcentagem. Agora, vamos para o nosso aplicando. Vejam a questão do nosso aplicando. O time de futebol do 8º ano está escolhendo qual vai ser a cor da camisa do time entre 5 opções: azul claro, azul escuro, verde, vermelho e branca.
Qual a probabilidade de ser escolhida em porcentagem a cor vermelha e a cor azul, respectivamente? Letra A, 20% e 30%. Letra B, 25% e 35%. Letra C, 10% e 20%. Ou letra D, 20% e 40%. A nossa resposta é o item D, 20% e 40%. Agora a gente vai calcular essas probabilidades. Bom, para calcular a probabilidade de escolher uma das 5 cores, a gente vai dividir a quantidade desejada, que é uma cor, pela quantidade de opções. Então, no primeiro caso, a probabilidade de escolher a cor vermelha, que é só uma, vai ser P igual a 1 sobre 5, que é 1 sobre o total. Dividindo 1 por 5 não dá, então a gente acrescenta o zero do lado do 1, o zero e a vírgula no resultado e divide 10 por 5, que dá 2. 2 vezes 5 é 10, então a divisão não deixa resto, então nós temos que o resultado é 0,2. E 0,2 em porcentagem a gente precisa multiplicar por 100. 0,2 vezes 100 é igual a 20. Então, a probabilidade da gente escolher uma camisa na cor vermelha é de 20%. Já para a gente saber o segundo caso, a probabilidade de escolher uma camisa na cor azul, nós temos duas opções entre as 5. Aí a gente vai dividir 2 por 5. Acrescentamos o zero ao lado do 2, o zero e a vírgula no resultado. Dividindo 20 por 5 é igual a 4. 4 vezes 5, 20. Para 20 não falta nada, então a divisão não deixa resto. Então a divisão de 2 por 5 é exatamente 0,4. Só que a gente precisa dessa porcentagem, dessa probabilidade em porcentagem. E a gente precisa multiplicar esse 0,4 por 100. 0,4 vezes 100 é igual a 40. Então, a probabilidade de escolher uma camisa na cor azul é 40%. Por isso que a nossa resposta lá é o item D, 20% de escolher a camisa vermelha e 40% a probabilidade de escolher a camisa azul. Nós vamos agora para as nossas considerações finais. A nossa aula foi sobre problemas de contagem. Não necessariamente a gente precisou contar quantidades, e sim contar quais as chances. A gente conta possibilidades. Por exemplo, a gente aprendeu a contar de quantos modos a gente pode organizar uma comissão dependendo da quantidade de pessoas que a gente tem. A gente não necessariamente contou essas pessoas, a gente contou quantas possibilidades a gente tem de formar uma comissão de 3 pessoas, de 5 pessoas. E os problemas de contagem, eles vêm nos ajudar com isso, onde a gente usa basicamente multiplicação. A gente também aprende quais as chances que a gente tem de sortear um determinado número, de sortear um objeto presente numa bolsa, de sortear prêmios, de sortear números, entre outros. E com essa contagem, a gente também aprende a calcular probabilidade. E o que é a probabilidade? É quando a gente divide a quantidade que a gente deseja pela quantidade total que a gente tem disponível. A gente consegue calcular as chances, quais as chances que a gente tem de ganhar num sorteio, quais as chances que a gente tem de ganhar um prêmio, quais as chances que a gente tem de ganhar um sorteio. E essa probabilidade, ela pode ser representada de 3 formas. Podemos representá-la em forma de fração. Quando a gente divide essa fração, quando a gente realiza a divisão, a gente geralmente obtém um número decimal. E a probabilidade, ela também pode ser representada por um número decimal. E quando a gente pega esse número decimal e multiplica por 100, essa probabilidade, ela é representada em forma de porcentagem. Porcentagem significa uma divisão por 100. E essa foi a nossa aula que envolveu problemas de contagem e a probabilidade. Não esqueçam de se inscrever no nosso canal do YouTube e também de seguir o @contraturno digital. Até a próxima!